Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com. Glórias a Deus. Queridos, nós vamos estar, nesse momento, trabalhando com vocês, e vai ser de uma forma de ensino mesmo. Receber unção de ensino nesse momento para nós operarmos, porque é muito importante nós entendermos o porquê desses ensinos que nós chamamos de fundamentos vivos. Amém? Vamos pensar de uma maneira natural. Toda construção tem um fundamento. Nós estamos aqui sobre um lugar e quem mais conhece esse fundamento aqui é o Zé Carlos, né, Zé Carlos? Nós estamos aqui porque tem vigas, tem colunas. Eu não entendo muito desses nomes técnicos de construção, mas eu sei que tem um fundamento aqui embaixo que está sustentando todo esse ambiente em que nós estamos aqui. Nós sabemos que uma casa não se começa com paredes e nem com teto. Nós sabemos que uma casa começa com uma fundação. E fundação fala de fundamento, fundamento fala de fundação. E por que é importante isso? Porque o fundamento ele faz algo conosco que nos traz segurança. Ele nos traz leveza. Ele nos traz um lugar de paz. Porque quando você imagina o fundamento, e a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, e tudo tem a ver, nós precisamos entender como fundamento que Deus levanta numa casa para nós andarmos seguros e para nós sermos alinhados. Por quê? O outro propósito que nós precisamos entender, além dos fundamentos, por que os fundamentos são importantes? Porque os fundamentos vão fazer com que nós falemos a mesma linguagem. Quando Jesus estava expulsando um demônio e vieram os fariseus e questionando: Jesus expulsa demônio por Beelzebul, pelo príncipe dos demônios. E Jesus trouxe uma parábola, ele trouxe um ensino, ele fala assim: olha, uma casa subdividida, ela não prevalece. E nós sabemos que no coração de Deus, no coração de Jesus, há um clamor, uma oração pela igreja para que haja unidade. Se na sua casa, aí falando da sua casa física, sua casa onde está a sua família, se há divisão, ali há derrota. Ali há derrota. E Satanás, sabendo disso, queridos, ele vai trabalhar ferrenhamente para trazer derrota dentro da sua casa e principalmente para dentro da igreja. Amém, gente? Por isso que é necessário nós conhecermos os fundamentos e as crenças que nós fomos estabelecidos como igreja, e essas crenças não são voltadas para aquilo que o homem pensa, não é aquilo que nós achamos que é, mas aquilo que a palavra de Deus diz que é. Amém? Porque a nossa segurança toda da igreja está na palavra. É na palavra e no Espírito Santo que nos ilumina, a palavra que nos convence, que nos ensina. E nem sempre nós conseguimos compreender as coisas de imediato. Nem sempre nós conseguimos entender as coisas na hora. Eu sei que cada um tem um processo na vida, cada um tem um tempo em que ele vai conseguir ser iluminado na palavra, receber a revelação. Porque às vezes você vai falar sobre Jesus com uma pessoa, se eu perguntar,
você conhece Jesus? Assim como Jesus falou para os discípulos o que as pessoas estão dizendo, quem eu sou. Nós cantamos aqui que Ele é o fundamento, e é verdade, Ele é o nosso fundamento. Aí, os discípulos falaram, Senhor, diz que o Senhor é o mestre, o Senhor é um dos profetas, que é Elias, que é Jeremias. E Jesus se volta para os discípulos e pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro, sob a revelação do Espírito, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebam como que na cabeça de várias pessoas tinha uma revelação de quem Jesus é, mas somente o Espírito Santo pode trazer a revelação de quem Ele é. Por que isso é importante? Porque sem a revelação de quem Jesus é, queridos, não existe vida na igreja. Para muitos, evangelho é uma coisa, para muitos, evangelho são várias coisas, mas, queridos, e é o tema de hoje, o primeiro tema que nós vamos falar nesse ciclo de 7 ministrações que vão ser importantes para a vida da igreja. E no término dessas ministrações, desses ensinos, nós vamos formar um encarte para que todos tenham acesso a isso. Nós vamos estar gravando todas essas ministrações. E é importante para você que quer ter vida no corpo, para você que quer ser ativo no corpo, compreender. Porque, queridos, aqui nós somos uma casa de família. Você precisa saber, às vezes, onde está o quarto, onde você pode dormir, onde você pode acessar, onde você pode tocar. E o fundamento, ele vai direcionar nossas vidas. Eu volto a dizer, fundamento não é teto, não é limite. Deus não chamou para colocar teto. Amém? Essa casa aqui não tem teto. Mas é necessário o fundamento para que você rompa com todo e qualquer teto que esteja sobre sua vida. Amém, queridos? Se tem uma coisa que eu fui liberto, e eu estou sendo liberto, é da religiosidade. E eu não quero isso para você. Eu não quero isso para você. Mas nós precisamos entender que no reino de Deus assim fluem as coisas. Amém? Olha só o que diz. Deixa eu aqui acessar o meu. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Fala assim, o fundamento dessa casa é Jesus, fala. Mais uma vez, o fundamento dessa casa é Jesus. Mais uma vez, o fundamento dessa casa é Jesus. Queridos, por que Ele é o fundamento? Porque essa casa é viva por causa dele. Aí nós entendemos que Ele é o nosso fundamento. Apóstolo Paulo está trazendo esse ensino para uma igreja que estava passando por problema de divisão. Ele começa no capítulo 3 dizendo assim: olha gente, eu queria muito compartilhar coisas espirituais com vocês, mas porque há divisão, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar para vocês que existem fundamentos. Amém, gente? E eu estou declarando isso, que nós somos um em Cristo. Amém? Fala assim, nós somos um em Cristo.
Nós somos um em Cristo. Jesus sonhou com isso, queridos. E esse sonho é real para nós. Uma igreja que caminha em unidade é uma igreja que rompe as barreiras. Quando a Torre de Babel, que não era Babel, estava sendo preparada e construída, a Bíblia diz que eles falavam a mesma língua. Vamos queimar tijolo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e vamos construir uma torre que toque os céus. E Deus olhou aquela construção e falou: olha, esse povo é um, ele fala a mesma língua, tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Amém? Agora, Deus olha para nós, Ele vê um só corpo, Ele vê um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Amém? Aí, nós precisamos entender, porque aquela igreja era uma igreja que estava dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de... Não, queridos. Apóstolo fala: quem somos nós? Se não servos do Deus. Um planta, outro rega. Mas quem dá o crescimento é Deus. Nós precisamos entender isso. Um planta, outro rega. Interessante que um planta e o outro não arranca a semente, o outro rega. É porque cada um tem uma função, cada um tem uma posição, cada um tem um chamado específico que se completa no fundamento que é um só, que não pode ser arrancado, que é Jesus. Queridos, desde quando eu entendi que Jesus tem que ser o centro da igreja, Ele tem que ser falado, Ele tem que ser adorado, Ele tem que ser exaltado em todo o tempo. Vocês têm que sair daqui, nós precisamos sair daqui vendo Ele. Essa é a minha oração, Senhor, que eles não vejam a mim, mas que vejam a Jesus. Que nós não vejamos uns aos outros, mas que nós vejamos Jesus. Porque a partir do momento que nós começamos a ver as pessoas, e pessoas idolatram outras pessoas, mas quando nós começamos a ver a Jesus, nós vamos reconhecer: uau, como Jesus é lindo na vida daquela pessoa. Até no membro que aparentemente é o menorzinho, é o que tem mais honra. Amém, gente? Entende que a importância do fundamento, que não pode ser posto outro fundamento a não ser Jesus. O homem quando pecou, Adão quando pecou, ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos em si mesmos. Mas Jesus, quando foi para a cruz, Ele falou mesmo: eu sou como aquela serpente que foi levantada no deserto. A serpente de bronze levantada no deserto, lembra? Por que aquela serpente de bronze foi levantada no deserto? Porque o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar, o povo estava rebelde, e vieram serpentes venenosas e mordiam, e o povo morrendo em massa. E Deus orienta a Moisés: Moisés, levanta uma serpente numa haste. E todo aquele que olhar para a serpente, ao ser mordido pela cobra, ele vai ser curado. O mal não vai chegar na vida dele.
E Jesus falou: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem é levantado numa cruz. Você entende, queridos? Por mais que nós não estamos livres dos venenos da serpente, nós não estamos livres da picada da serpente, mas o antídoto é olhar para Jesus. Olhar para Jesus sempre cura a nossa vida. Olhar para Jesus sempre traz resposta para nós. E o primeiro tema que nós vamos falar aqui é o Evangelho. Que Evangelho? A Bíblia diz que Evangelho significa simplesmente boas notícias. Boas novas. Está lá no grego euangelion. Em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Queridos, entenda, a salvação, que às vezes nós pensamos, a salvação é muito mais abrangente do que a salvação da penalidade do inferno, de ir para o inferno e de ir para o céu. Não, queridos, a salvação é algo que nós estamos sendo transformados todos os dias. Esse poder está entrando em operação todos os dias. O Evangelho faz com que o poder seja liberado para a sua vida. Agora, o que acontece? No Evangelho se descobre o quê? A justiça de Deus. Fala assim: a justiça de Deus se descobre no Evangelho. E vocês que têm participado do culto e sabem disso, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que diz assim, isso não está aqui no script: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Por isso ele recebeu punição, Jesus recebeu punição, a fim de que nos tornássemos o quê? A justiça de Deus. A justiça de Deus é uma dádiva, amém? Fala assim: a justiça de Deus é uma dádiva. Por isso que Romanos 5,17 diz que os que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Queridos, por que nós pregamos o Evangelho? Para que nós reinemos em vida ao receber a abundância da graça e a dádiva da justiça. Amém? Agora nós precisamos entender que salvação significa livramento, preservação, segurança, cura, livramento da penalidade. É bom ou não é? Amém? Por isso que são boas notícias. E tem a ver com aquilo que Jesus fez. Porque na lei, a justiça é aquilo que o homem faz. Na nova aliança, na graça, a justiça é aquilo que Deus fez em Jesus. Compreende isso? Você se torna a justiça de Deus, por quê? Porque você crê naquilo que Deus fez em Jesus.
Por isso que ele diz aqui, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Agora, a questão é, o evangelho precisa ser pregado. Por que nós pregamos o evangelho? Porque ele precisa ser pregado. O apóstolo Paulo falou, não existe outro evangelho. Em Gálatas capítulo 1 ele explica isso. Porque Gálatas é um livro em que ele está fazendo comparações entre a justiça das obras e a justiça da fé, entre lei e graça. Em todo o tempo ele está falando isso. E como nós falamos que o nosso fundamento, que não é o nosso fundamento, não é um fundamento bíblico para nós, é Jesus. Quantos querem estar desligados de Jesus aí? Digo amém. Bom, se vocês estão ligados. Porque em Gálatas capítulo 5 diz, vós que vos justificais pelas obras da lei, de Cristo vos desligaste. Da graça caístes. Você sabe por que cai? Porque a graça nos colocou num lugar alto. Essa foi a correção da igreja Éfeso. Lembra de onde caístes. Não é onde caíste, é de onde caístes. Nós não vamos cair deste lugar, porque a graça nos levou para lá e a graça vai nos sustentar lá, amém? Aleluia! Queridos, eu não quero me desligar de Cristo, mas a palavra é clara que eu me desligo de Cristo quando me justifico pelas minhas obras. Aleluia! Aí, Romanos capítulo 10, versículo 13 a 17 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sozo vem para ele, vem preservação para ele, vem cura para ele. Queridos, por isso que nós oramos o nome de Jesus, porque a salvação diz respeito ao momento de perigo que você está passando. Você está passando por um momento de necessidade, você precisa de salvação. Está passando por um momento de angústia, precisa de salvação. Quem que você invoca? A Jesus. Ele é a resposta. Ele sempre é a resposta para todos os nossos argumentos. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? E nós precisamos entender aquilo que nos liga e aquilo que nos desliga dele. Aí diz aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Fala assim, é necessário pregar. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Fala assim, coisas boas. Aleluia. Queridos, falar de Jesus é muito bom. Falar dele é muito bom. Cantar sobre ele é maravilhoso. Olha que maravilha. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Queridos, imagina se esse fundamento se abala. Ele é a rocha inabalável. Agora, o Monte Sinai se abala.
Mas Deus nos colocou no Monte Sião e nós não estamos querendo subir lá. Deus nos colocou lá. E o Monte Sião fala da graça, fala da nova aliança. O Monte Sinai fala da lei, onde o monte treme, onde há medo, onde há temor. Mas lá na graça vai haver abundância de alegria. Aleluia. Ontem no Family Day nós falamos sobre a casa do pai, onde aquele filho que estava perdido, mas foi achado. O pai mata um novilho cevado que fala sobre Jesus e faz uma festa naquela casa. Queridos, sempre vai haver festa quando Jesus é lembrado, onde Jesus é revelado, onde Ele é mostrado. Que Deus nos dê graça, queridos, a cada dia, para que Jesus seja revelado. Para que quando alguém perguntar quem é Jesus, você não vai falar nem Jesus é isso, Jesus é aquilo, você vai dizer, olha para mim. Olha para minha face. Amém, queridos? Porque o teu semblante fala. A Bíblia diz que nós somos carta de Cristo, produzido por um ministério. E o ministério ali é o ministério da graça, o ministério do Espírito e o ministério da justiça. 2 Coríntios capítulo 3. Por isso que quando nós ministramos sobre ele, o Espírito escreve não com tinta, mas com o próprio sangue. Ele escreve a carta. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso demais. E fala assim, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aí diz aqui, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isso está lá em Isaías 53. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se entende a importância de Cristo ser revelado? Se entende a importância de Cristo ser exposto? Se entende a importância de quando você está lendo lá a velha aliança e de repente você vê aquela rocha que foi ferida e liberou água para os sedentos? Quem era aquela rocha que foi ferida, que libera água sobre os sedentos? É Jesus. Ele é o mesmo que diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Queridos, aí ele diz assim, nem todos obedeceram ao Evangelho. Entenda aqui que obedecer é crer. Por quê? Ele está dizendo, quem creu na nossa pregação? Porque se cremos, acontece algo. Nós vemos. Mas para eu crer, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Quando mais eu ouço. Em Filipenses capítulo 3 diz assim, não me é penoso falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Segurança por quê? Porque estou falando sobre fundamento firme. Esse fundamento aqui que eu estou aqui, nessa plataforma, não é tão firme não, que é de madeira.
Eu sei dos fundamentos aqui de eucalipto, né, Zé? Nós mesmo fizemos. Com um monte de gente aqui. Cobrimos de carpete. E não é muito seguro. Mas o que traz segurança para nós é saber onde nós estamos. É em Cristo. Amém. Aí, aleluia. Eu quero falar a primeira vez que o Evangelho foi pregado para os gentios. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando sobre o Evangelho. Para eu falar a primeira vez que o Evangelho foi pregado aos gentios, nós precisamos entender o seguinte: existem 3 povos distintos. Deus enxerga 3 povos. O primeiro povo é quem? Os judeus. É o povo que Deus escolheu para vir, o descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Eles estavam debaixo da lei de Moisés, dada no Monte Sinai, sob a velha aliança. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que está aqui eu vou compartilhar no grupo, tá, irmãos? Às vezes vocês querem anotar, é bom anotar, mas para vocês não se preocuparem, eu vou compartilhar para a gente poder estar ministrando isso dentro dos grupos de unidade que a gente tem feito. Amém? Mais um detalhe para nós. Nós temos o costume, eu também falo às vezes, nós chamamos de células. Mas, queridos, nós queremos mais do que células. Nós queremos ser o grupo de unidade, de construção de unidade. Porque Jesus, Ele orou pela unidade. E eu não quero ser resposta contrária a essa oração. Então nós vamos trabalhar pela unidade. Faça nosso propósito é unidade. Mais forte, igreja. Nosso. Amém. Aí, os gentios é o povo que não estava debaixo de nenhuma aliança com Deus, sem esperança alguma e sem Deus no mundo. Por isso que Jesus fala assim: não andei como os gentios andam, ansiosos, procurando as coisas, preocupados, porque Ele diz: buscai o meu reino e a sua, e as outras coisas vos serão. O reino de Deus está onde? Dentro de nós. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. E a justiça nós vemos que é uma dádiva. Fala assim: a justiça é um presente. Aleluia. Eu não tenho condição de ser justo por mim. Ninguém tem. A Bíblia diz: não há um justo sequer. Todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Mas somos gratuitamente justificados por meio do seu sangue. Se eu sou gratuitamente justificado por seu sangue, eu creio nisso, quer dizer que a glória não está separada de mim. Fala assim: a glória de Deus está aqui. Aleluia. A glória de Deus está aqui. Fala, queridos, com fé. Como crer nisso. Nós precisamos de entendimento disso. E a igreja, que é o outro povo, que é o povo que Deus sonhou, é o povo que Deus imaginou, é a noiva escolhida, a noiva amada, é a Rebeca do Isaac. Que foi encontrada pelo servo Eliezer, que é a figura do Espírito Santo.
nós fomos achados. Não foi você que encontrou Deus, não, querido. Amém? Você foi encontrado. Queridos, Deus só encontra coisa boa. O mundo não enxerga coisa boa, porque o mundo enxerga aquilo que é aparente. Deus enxerga o coração. O mundo enxerga Eliabe, o segundo irmão mais velho de Davi, o terceiro. Mas Deus enxerga aquele que é o rejeitado. Deus enxerga aquele que ninguém dá nada por ele. Porque o Evangelho é loucura para os sábios, é loucura para os fortes, é loucura para aqueles que são, porque Deus veio escolher os que não são, Deus veio escolher os fracos. Para quê, queridos? Para que ninguém se glorie em si mesmo, mas se glorie no Senhor. Fala assim, eu me glorio no Senhor. Porque a glória dele se manifesta em nossas vidas. Aí, a igreja, quem é? São judeus e gentios que se convertem a Jesus ao crerem no Evangelho, formando um só povo sob a nova aliança. Você está debaixo de qual aliança, queridos? Fala, gente. Nova ou velha? Mais uma vez, nós estamos debaixo de qual aliança? Para quem foi a velha aliança? Para Israel, para os judeus. A nova é para a igreja. Nós não somos judeus, queridos. Nós somos igreja. Fala assim, eu sou igreja. Sou noiva. Tanto judeus como gentios estavam na condição sob a natureza de pecado, por causa do pecado de Adão. E somente crendo em Jesus tem a natureza de justiça ou de justo. Amém? Aí, queridos, Pedro foi o primeiro a pregar para os gentios. Não foi Paulo. Quando que isso aconteceu? O contexto foi o seguinte. Deixa eu falar para vocês. Pentecoste veio, o povo foi cheio do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, os milagres estavam acontecendo, a igreja crescendo, mas a comunidade era a comunidade de judeus que estavam se convertendo. Em Atos capítulo 10 diz que Pedro estava no terraço e recebeu uma revelação do céu se abrindo e descendo algo como lençol que tinha animais quadrúpedes, répteis e aves, que para os judeus não se poderia matar e comer, porque era considerado impuro. E Deus fala com Pedro: mata e come. Mata e come. E Pedro: Senhor, não posso comer aquilo que é considerado impuro. E Deus fala com Pedro: Pedro, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Não considere comum ou impuro aquilo que eu santifiquei. Sabe, queridos, Deus estava querendo que Pedro fizesse como Eliseu: mata essa junta de bois, come esse churrasco, porque um novo tempo se iniciou na sua vida, Eliseu. Elias havia lançado a capa sobre ele. E um novo tempo estava se iniciando para Eliseu.
Entenda que Deus teve que trazer essa revelação 3 vezes para Pedro. Fala assim, 3 vezes. Ele sabia que era a visão do Senhor, querido. E ele teve dificuldade. Porque Pedro estava tão arraigado com a lei, tão arraigado na velha aliança, e ele não conseguiu perceber que a nova estava estabelecida em Cristo. Queridos, vocês estão me entendendo? Porque a nossa carne entende de lei. Eu entendo de olho por olho, dente por dente. Todo mundo entende aqui sobre vingança. Mas entender a graça não é fácil, é só pelo Espírito. Por isso a graça tem Espírito. É o Espírito da graça. Nós precisamos da revelação do Espírito Santo, queridos. Pedro 3 vezes. Se é Pedro, cheio do Espírito Santo, precisou de 3 vezes. Por isso, queridos, que nós ensinamos sobre a oração no Espírito. Porque a oração no Espírito nos abre o entendimento de onde nós estamos, quem nós somos, quem Deus é. Entende? Aí, olha só a mensagem do Evangelho que Pedro pega. Porque enquanto ele estava recebendo a revelação aqui, o anjo aparece para Cornélio. E o anjo aparece para Cornélio e fala para Cornélio: Cornélio, as suas esmolas têm subido como memória diante de Deus. E deixa eu parafrasear aqui, deixa eu tentar simplificar a fala do anjo. Agora, a resposta que você precisa, eu não posso te dar, porque não foi confiado a mim. Pregar o Evangelho não foi confiado a mim, mas somente homens cheios do Espírito Santo. Percebe? Porque o anjo na lei pregava, mas na graça não. Foi confiado àqueles que nasceram de novo em Cristo. Entende, queridos? Porque o anjo poderia ter falado o Evangelho ali, poderia, mas não foi confiado a eles. A Bíblia diz que são coisas que os anjos anelam prescrutar. Que palavra difícil. Eu não consegui encontrar outra no momento. Ele queria sondar essas coisas, mas foi confiado a nós, a igreja. Deus confiou o ministério da reconciliação a nós, a igreja. Porque Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava reconciliando. Na lei era o homem tentando se reconciliar com Deus. Na graça é Deus reconciliando o homem com Ele, através de Jesus. Isso é maravilhoso, não é? Você se alegra com isso, meus queridos? Deus te dá espírito de sabedoria para compreender essa realidade. Aí, qual foi o tema da mensagem? Qual foi o esboço da mensagem de Pedro? Ele não usou esboço não, queridos. Ele começou a falar de toda a trajetória do povo na lei, de Abraão, até chegar a Jesus, porque o tema da nossa mensagem é Jesus. Fala assim, Jesus. Fala assim, Jesus. Fala assim, Jesus. Nome doce. Nome doce.
Em Atos capítulo 10, do 42 e 47, chega no momento em que Pedro se lembra das palavras de Jesus logo após a sua ressurreição. E Pedro começa a falar aqui no versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Seria amedrontador saber que Jesus é juiz de vivos e mortos se você não soubesse que Ele é o seu advogado. Seria amedrontador. Eu vou ser julgado. Se você não soubesse que esse advogado se tornou o cordeiro que foi julgado no seu lugar. Seria assustador para o dia do juízo se você não soubesse que a ira de Deus estava sobre o cordeiro na cruz. Ou Jesus tinha pecado. Tinha pecado? Tinha pecado? Mas Deus estava julgando na cruz. A ira de Deus estava se manifestando ali. Queridos, entenda uma coisa. Deus não fez vista grossa com os nossos pecados. Pelo contrário, Deus pegou todos os nossos pecados e colocou em Jesus. Quando Jesus estava no Getsêmani, suando gotas de sangue, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Que cálice era esse? Era o cálice que estava vazio. O cálice que estava vazio é o cálice da ira de Deus. Para que com o sangue sobre o qual a ira de Deus estava sendo derramada, e esse sangue sendo derramado no cálice, esse cálice fosse entregue a você. Eu não acredito que você não dá nem um sorrisinho só para essa criancinha aqui, então. Pelo menos para ela dá, gente. Será que se eu falasse com você, olha assim, gente, vou fazer um Pix de 1 milhão na sua conta, você ia fazer o quê? Será? Porque a gente fica assim, é ou não é? Por isso que a Bíblia diz, quem creu na nossa pregação? Você está falando coisas maravilhosas demais para mim. É coisas maravilhosas demais. Se nós crescemos, querido. Por isso que nós precisamos do Espírito para crer. Ele convence o homem do pecado que não crê em Jesus, mas do justiça, porque Jesus foi, entende? Que Ele está nos convencendo da justiça. Aí fala aqui que Ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, o que acontece? Recebe a remissão dos pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando o que aconteceu? Queridos, cadê o momento de arrependimento ali? Cadê o momento de confissão de pecados? Cadê o momento de, Senhor, miserável homem que sou? Não teve, esteve apenas uma exposição do Evangelho, porque o Evangelho produz arrependimento. Arrependimento significa os seus olhos saírem de você e serem colocados em Jesus. Simples.
Fala assim, isso é a simplicidade do Evangelho. Só que o homem complica, né? O homem quer criar vários caminhos. Por quê? Quanto mais eu dificulto o caminho, mais eu trago glória para mim mesmo. É estreito, queridos, o caminho, porque às vezes é difícil do homem compreender que é pela graça e não por obras. Entende? Amém, queridos? Aleluia! Aí, olha só, e os fiéis que eram da circuncisão, quem era da circuncisão? Eram fiéis, eram pessoas que estavam convertidas. O que aconteceu com eles? Mas era da circuncisão. Eles ainda estavam antes do lençol. Que esse lençol caia sobre nós e traga uma grande revelação para nós. Porque olha aqui. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Essa mensagem deixa a gente admirada. Deus produz em nós uma transformação tão silenciosa quando nós pregamos o Evangelho, queridos. Fala assim, é tão maravilhoso. Aí as pessoas vão chegar para você, peraí, eu sempre te conhecia dessa forma. Mas agora você está tão diferente. Aí a pessoa vai falar assim, mas e é? Como assim? Eu não percebi quando a mudança aconteceu. Você sabe por quê? Santificação é algo que você sofre quando você crê no Evangelho. Preste atenção. Nós somos transformados pela glória de Deus, amém? De fé em fé. Como? Quando a justiça é revelada de fé em fé, a glória de Deus vem sobre mim. O que acontece quando a glória de Deus vem sobre mim, queridos? O que acontece quando a luz do sol brilha sobre a face da terra? Tudo está sendo transformado. Você sabia? Se eu falar de fotossíntese, sabe por que a fotossíntese acontece? Por causa da transformação que a luz produz. Quando Deus criou o sol, Ele se lembrou do seu Filho amado Jesus. Porque sem sol o mundo não está de pé. Não existe vida. Sem a revelação do Evangelho, sem a revelação da glória dEle, sem a revelação de quem Ele é, nós como igreja não podemos nos sustentar. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Queridos, Deus me chamou, eu entendo perfeitamente. Eu não tenho vergonha e eu não tenho timidez em dizer que eu fui chamado para ser ministro da graça de Deus. Eu não tenho vergonha e eu não tenho timidez que Deus me escolheu para isso. Sabe, quando eu me converti, eu me lembro de algumas experiências. Isso foi lá em 2000. Estava tendo algumas experiências com Deus. E aquelas experiências de novo convertido é muito boa. Amém? Sabe, tanta ousadia. E sempre o diabo levanta alguém do inferno para jogar água no fogo. Sim ou não? Obrigado, amor. Entendi a mensagem. Intimidade faz isso. E olha que eu estou com um paninho aqui, tá, gente? Eu entendi a mensagem. A gente vai vivendo e aprendendo. É isso mesmo?
Viu? Não é balinha porque eu estou longe de vocês. Vocês entenderam também não, né? É incógnita. Vocês entenderam, gente? Não é bala que eu recebi, uma rauzinhas, porque eu estou longe de vocês. Porque quando eu chego com o carro aqui, ela dá uma cheirada na minha boca. Vamos, chupa uma balinha aí. Entendeu? Não é assim? É assim. São coisas que o tempo e a intimidade vão fazendo com a gente. Deixa eu aproveitar e levar o rabo aqui. Amém. Mas eu estava falando das experiências que eu estava vivendo. E eu não vou falar o nome da pessoa, por ética, mesmo porque era uma pessoa muito chegada. Chegou para mim, você está assim, tipo assim, você está tão alegrinho assim, mas a Bíblia diz que não há um justo sequer, que todos pecaram. Por que você está assim? Queridos, eu não conhecia a Bíblia muito bem, mas saltou dos meus lábios, mas nós somos justificados pela fé. Queridos, aquilo calou o inferno. E a partir daí, Deus começou a me revelar sobre a vida de Abraão. E eu não estava entendendo por que Deus estava falando sobre a vida de Abraão comigo, e eu não ouvia as pessoas pregarem sobre isso. Eu ficava ansiando, Senhor, alguém pregue sobre Abraão, que eu quero entender. E hoje eu entendo perfeitamente. Porque a Bíblia diz que Abraão creu. E isso lhe foi imputado como justiça. A justiça foi creditada na conta de Abraão porque ele creu. Deus estava querendo comunicar o evangelho da graça a tempo comigo. E tempo vai passando, você vai construindo aquilo, em determinados ambientes que você está, isso prejudica a semente. Começa a sufocar a semente, mas gente, por que ninguém fala sobre isso? O que está acontecendo? E foi no meados de 2013 para 2014, queridos, que eu mergulhei intensamente no Espírito. Eu não vou falar para a glória minha, mas eu orava de 8 a 11 horas por dia de oração em línguas. Entendo que eu não estou falando isso para me gabar, mas vocês me conhecem, né? Foram tempos de oração e construção no Espírito. Foi um verdadeiro detox que aconteceu na minha vida. Quem sabe o que é detox? Queridos, nós precisamos de um detox às vezes. É um momento que você abre a porta do seu quarto, fecha e fica lá só você e seu pai. Sem a influência de ninguém, só do Espírito Santo. Por que eu orei tanto no Espírito? Porque eu não sabia orar como convém. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Porque a nossa oração é pautada na nossa mentalidade. E se a nossa mentalidade não está renovada, queridos, eu vou orar coisa errada. E a mentalidade renovada fala de uma mente renovada segundo aquilo que Deus já estabeleceu em Jesus, porque tudo diz respeito a Ele. Entende? Queridos, eu tenho uma meta nas minhas mensagens. Entende? Como pregador, uma meta é não deixar de falar dele. Não de deixar de expor ele. E aqueles homens foram cheios do Espírito. É interessante, queridos. Deixa eu chegar aqui na parte.
que eles receberam remissão, perdão dos pecados. Quantos se lembram daquele Jesus no meio, na cruz, um ladrão de um lado, outro de outro? Um, sendo influenciado pelo Espírito, fala assim: Senhor, lembra de mim quando chegares no teu reino. E Jesus fala assim, para um ladrão, queridos: hoje mesmo estará comigo. Por que nós dificultamos tanto? Por que nós dificultamos tanto? Porque quanto mais dificuldade nós criamos no caminho, mais glória eu trago para mim. Se eu digo, nossa, foi difícil chegar até aqui, foi penoso, olha, eu sofri tanto. Aí vocês vão olhar para mim, uau. Aí eles vão olhar, uau, ele orou 11 horas, 8 horas, ele padeceu um monte de coisa, olha quanto tempo. Não, querido, eu não estou contando para a minha glória, eu estou contando porque houve graça para isso. Deus te dá graça até para você orar. Deus te dá graça para me pregar. Para um homem que não sabia nem explicar, não tinha condição nem de explicar um trabalho na sala de aula. Para alguém que tremia de medo, quando estava diante de uma sala de aula, para ministrar um trabalho. Se eu expliquei 2 vezes na vida, sabe? Você vai explicar o trabalho na sala de aula. Eu ficava da cor da parede. Tremia, queridos, porque tamanha insegurança que havia na minha vida. Mas quando eu comecei a entender da segurança que é estar em Cristo, quanto que é seguro estar nele, queridos. Quanto que eu quero te dar segurança aqui como ministro do Evangelho, queridos. Eu quero te deixar livre para você voar, queridos. Eu quero te deixar aqui que você flua no Espírito, receba revelações maravilhosas do Espírito. Eu quero que você voe em lugares profundos. Aí, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, nós vamos responder: esse evangelho é pregado somente para quem ainda não nasceu de novo? Eu respondo: não, porque eu preciso de fé, em fé ser transformado. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha palavra, apóstolo Paulo falando, em a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que é o poder de Deus? O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Qual é a dinâmica de Deus? Pregue o Evangelho. Quem crê será salvo. Pregue essa boa notícia a respeito de Jesus. Apóstolo Paulo chega na igreja de Gálatas e fala assim: ó, Gálatas insensatos, eu expliquei, eu desenhei a respeito de Jesus. Vocês receberam o Espírito, agora vocês estão querendo se aperfeiçoar nas obras da lei? Aquele que vos dá o Espírito, todos nós estamos aqui no Espírito, amém? E opera milagres, dunamis em vocês. Ele faz como? Mediante as obras da lei ou mediante a pregação da fé?
Isso responde às nossas vidas, cara. Isso responde às nossas vidas. Em Atos 20, 32, em 20, 32 diz assim: agora, pois encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça. Está aqui, gente. E a palavra de sua, e a palavra de sua, e a palavra de sua. O que essa palavra faz? Tem o poder para vos edificar. Quem quer ser edificado aqui? Quem quer ser edificado? Quem não quer ser edificado? Quem quer ser edificado? Amém. Porque tem gente que não levantou, falei, no meio do caminho, não é possível. É possível? Amém. Então, se você quer ser edificado, ouça a palavra da sua grace. Para ficar mais bonito. Ela tem o poder de vos edificar, e não somente edificar, mas te dar herança. Entre todos que são santificados. Para finalizar, a mensagem central do apóstolo Paulo foi qual? Atos 13, 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Fala assim, é simples. É simples e ao mesmo tempo complicado. Porque a gente acha que a mensagem de perdão de pecados é uma coisa tão simples, né? Falar de perdão. Não, queridos. É a mensagem mais profunda da Bíblia. Eu vos afirmo, é a mensagem mais profunda da Bíblia. A gente não entende o quanto nós fomos perdoados. Quando o cantor foi inspirado, não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Ele foi inspirado, queridos. Revelação essa que aquela mulher prostituta adentra na reunião de Jesus, que estava diante do fariseu, e aquela mulher começa a chorar aos pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus, beijar Jesus, e aquele fariseu olha, se ele fosse profeta, se ele fosse profeta. Você sabe por que ele falou se ele fosse profeta? Porque ele não sabia quem Jesus era. Porque se ele soubesse quem Jesus era, ele estaria fazendo a mesma coisa. A revelação de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo. E Jesus explica o que estava acontecendo no coração daquela mulher. Olha, o Simão Pedro, que era o nome do rapaz, do indivíduo. Eu entrei na sua casa, você não me deu um copo d'água, você não me deu beijo, você não fez isso, mas essa mulher aqui, para a gente terminar, um credor tinha 2 devedores. Um devia R$1.000, outro devia 1 milhão. Ambos foram perdoados. O credor vai fazer uma reunião na minha casa. Senta aqui o credor de 1.000, o devedor de 1.000 e o devedor de 1 milhão. Aí o credor fala assim: eu vou perdoar a dívida de vocês. Qual que ficou alegre ali? Imagina, queridos, você sendo perdoado de R$1 milhão. O fariseu com certeza não deve ter entendido muito bem. Você sabe por quê? Ele se considerava muito bom ainda. Ele se considerava ainda
muito bom na sua justiça. Mas aquela mulher que não tinha justiça, ela sabia a condição dela. Queridos, entende? Nós ainda nos consideramos muito bons em nós mesmos. E Jesus dá a resposta para aquele jovem cheio da lei e fala assim: ó bom mestre. E Jesus fala: por que me chama de bom? Você tem algum conceito de que é bom? Você sabe o que é bom? Só um que é bom, que é Deus. Se você não consegue me enxergar Deus, por que você me enxerga de bom? Você me enxerga como mestre e não como seu salvador. Aí ele fala assim: o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Você quer fazer? Faça a tua justiça, segundo a lei. Eu compro desde a minha infância. E Jesus: que lindo, eu te amo. Então faz uma coisa, lembra do primeiro mandamento? Não fará outros deuses diante de ti? Sim, eu lembro. Então vai, pega tudo que você tem e vende para os pobres. Aí ele fez o quê? O coração se fechou, porque o Deus do dinheiro estava no coração dele. Mamon era o Deus dele. Ele idolatrava o dinheiro. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque nós não estamos na condição como do jovem rico que estava cheio da lei. Mas logo no outro capítulo, revela a condição de Zaqueu, um homem que sabia que era pecador e recebeu toda a graça na sua vida. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado esse fundamento do Evangelho. Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem crê, diga amém. Glória.